A Rádio Jorge Amado entrevista hoje a professora Alessandra Prado, de Direito Penal. Professora, nós gostaríamos que a senhora se apresentasse para nós, a sua trajetória, a sua experiência dentro da docência. Bem, então, meu nome é Alessandra Rapaz Mascarenhas Prado, sou professora de Direito Penal aqui na UniJorge e também na Universidade Federal da Bahia. Comecei a minha vida como docente em São Paulo, quando fazia o mestrado, em 1998, aliás, estava entre o mestrado e o doutorado, e me dedico hoje exclusivamente à área acadêmica. Já atuei na Secretaria da Administração Penitenciária, mas atualmente me dedico à pesquisa e ao ensino nessas duas instituições. Dentro de um contexto amplo, como é que a senhora vê o ensino EAD? E se a senhora acha que o EAD é o ensino do futuro? Bem, eu espero que não seja, né? Porque eu penso que o ensino é um processo que requer interação, que requer troca, e a presença é muito importante. O olhar no olho, o acompanhar os gestos. A gente aprende não só pelo que a gente ouve, mas também pelo que a gente, tem no visual, e principalmente pela interação, pela possibilidade de perguntas e respostas, de ouvir o outro, o colega, não só o professor. Essa troca que enriquece e que o EAD não consegue reproduzir o que se passa numa sala presencial. Então, penso que tem alguns tipos de curso que podem ser pensados, que podem acontecer no EAD, um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento, depois da pessoa já formada. Eu acho que tem alguns cursos que são viáveis, mas a formação de um profissional precisa do contato, precisa da presença, precisa dessa troca que ocorre numa sala de aula presencial. O EAD não é a reprodução de uma sala de aula presencial e, portanto, eu espero que não seja o futuro da nossa educação, do nosso ensino. Dentro de premissas básicas, o docente de instituições de ensino particular tem autonomia para elaborar o calendário acadêmico? Desculpe, se... Vou repetir. Dentro de um contexto macro, o docente de instituições de ensino particular tem autonomia para elaborar o calendário acadêmico? Não, o calendário, seja numa instituição pública ou privada, essa organização pertence à instituição. É preciso que a própria instituição, diga quando uma aula vai começar, quando o semestre começa, quando o semestre termina, quais são os dias em que as aulas estarão suspensas. A organização da semana de prova é importante. Então, o professor, o docente, a professora, enfim, não tem essa autonomia de determinar o calendário. O que o docente deve ter é uma autonomia de cátedra, do que ele vai transmitir de conhecimento dentro da ementa que é estabelecida para a disciplina. A perspectiva que ele vai tratar os assuntos, enfim, quais as referências que serão adotadas, embora isso também possa ser institucionalmente decidido a partir do momento em que se discute os planos de ensino, mas, enfim, a gente fala de uma autonomia de cátedra, não de uma autonomia do ponto de vista administrativo. O calendário é uma atividade da gestão e não do professor. Na perspectiva do docente, a questão do curso de Direito ser muito voltado para a teoria pode prejudicar a prática? A gente precisa de um equilíbrio. A formação de um profissional, de um bacharel em Direito, que pode atuar em diversas áreas, desde as áreas mais tradicionais, como a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, enfim. Esse profissional pode ser um consultor, ele pode ser um professor, ele pode, enfim, atuar de diversas outras formas. Enquanto alguém que vai atuar nessa prática judiciária, enfim, ele precisa
da teoria, ele precisa dos fundamentos, mas é importante também ter uma noção, né, de como essa prática acontece. Tem disciplinas que são mais práticas, como a própria prática jurídica, que está no nome, o processo penal, que trata de procedimentos. Então, o bom é quando um curso consegue mesclar a formação teórica com a formação prática, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, a gente precisa aí, né, dessa conjugação de esforços para formar bons profissionais. Gente, doutora Alessandra, a senhora não acha que o docente que exerce várias atividades laborais não termina por não dar uma atenção consistente aos discentes? Depende, né? Depende de quais são essas atividades, se são atividades que se complementam, né? Depende do quanto, tendo essas várias atividades, do quanto ele vai dedicar à docência, né? Então, pode ser que as outras atividades tomem menos tempo ou que ele consiga equilibrar, né? O que também não indica que alguém que se dedique só à docência vá dar toda a atenção, né? E aí é uma questão mais de consciência, né, e de comprometimento com o ensino da pessoa, né, tendo aquela única atividade ou tendo várias atividades, saber do seu compromisso e saber que merece, que precisa se dedicar, né, à docência em sala de aula, ensinando a pesquisa, a extensão, enfim, as outras atividades. E, nesse sentido, lógico, que a pessoa que se dedica à docência, em regra, ela terá mais tempo, ela poderá se dedicar mais. Por outro lado, como a gente já falou em relação à resposta anterior, o nosso curso demanda que tenham profissionais, tanto que sejam dedicados apenas à academia, como também aqueles que atuam. A questão está em que é preciso que essa pessoa tenha um número de atividades que sejam compatíveis entre si diante da sua disponibilidade de tempo. Lógico que uma pessoa, né, que, por exemplo, dá aula em diversas instituições, é professor em diversas instituições, né, exerce alguma atividade fora da área acadêmica, seja como magistrado, seja como advogado, enfim, e assume ainda outras atividades num instituto, numa associação de classes, enfim, alguma dessas atividades vai ficar prejudicada. Às vezes é a docência, né? Então a gente também não pode afirmar que sempre será a docência, vai depender de cada um. Então, lógico que para nenhuma atividade é interessante que a pessoa, né, se dedique e tenha tantas responsabilidades em tantos lugares. O melhor é que ela possa, enfim, se dedicar da melhor forma e com o maior tempo possível a uma, duas atividades. Enfim, mas isso vai depender também do comprometimento daquela pessoa com a docência, né? Com o que é a docência também, né? Se é só estar em sala de aula, no ensino, ou se é também se dedicar a outras atividades que fazem parte de uma instituição de ensino superior, né, que deve realizar pesquisa, ensino e extensão. Nesses tantos anos de profissão, qual foram os maiores desafios que a senhora enfrentou sendo docente? Eu penso que um desafio que a gente tem é quando temos uma sala de aula muito grande, né? Temos uma diversidade na sala e a gente precisa atender a essa diversidade. Então, quanto maior o número de alunos, menos esse professor vai conseguir atender às especificidades da turma. Então, eu acho que é um desafio muito grande quando a gente tem uma turma muito grande para conseguir conciliar, né, as diversas demandas diante dessas diversidades em sala de aula. Penso também que há um desafio, por exemplo, quando recebemos um aluno que tem uma necessidade especial e que nós não temos o suporte, né? Nem tivemos muitas vezes
uma formação que nos permita dar atenção a esse aluno. Então, esse é um desafio, né? Eu vivi isso logo no início da minha carreira, mas eu tive a sorte de estar numa instituição em que o gestor, né, o dono da instituição, era uma instituição privada, ele próprio tinha uma deficiência visual e teve todo o cuidado, né, de dar o suporte ao corpo docente para assistir da melhor forma os alunos que tivessem, por exemplo, uma necessidade especial, uma deficiência, por exemplo, né, como, por exemplo, uma deficiência visual. Então, no direito, o que acontece? Nós somos formados bacharéis, nós não fazemos um curso que nos forme em professores. Então, esse também é um desafio para todo professor, né? Quando começa, por ele não ter tido, muitas vezes, a formação para o desempenho, né, da atividade docente. Uma formação em didática, em metodologia, e a gente vai aprendendo com os modelos que tivemos em sala de aula e vamos aprendendo por leituras, enfim, de uma forma muito autodidática. Então, é importante também, né, pensar que esse professor precisa ter esse suporte das instituições de uma formação contínua, né, por exemplo, na área da didática, na área da avaliação, várias questões que estão relacionadas à sua prática docente. Dentro de uma perspectiva ampla, como é a responsabilidade de formar novos profissionais na área de direito? É enorme, é grande, a gente precisa com isso, né, por isso, ter esse compromisso diário na preparação das aulas, na abordagem das questões, né, nos valores que são transmitidos, nos exemplos, né, que somos para os alunos, porque são essas pessoas que amanhã vão estar atuando e nós fomos, de alguma forma, contribuímos de alguma forma para a sua atuação. Então, devemos ter, né, o melhor desempenho possível, fazendo a nossa parte. Sabemos que, né, não podemos ser responsáveis por toda a formação, mas podemos ter ali a possibilidade de despertar, né, determinadas reflexões críticas sobre a profissão, sobre o direito, e também, né, e aí eu penso que a formação está além desse aprendizado do conteúdo, um aprendizado sobre ser cidadão, né? Eu acho que o professor também tem essa responsabilidade. Professora Alessandra Prado, quais os conselhos que a senhora daria para aqueles discentes que estão agora começando as práticas jurídicas? Que estão começando as práticas jurídicas? O curso de Direito. Que estão começando o curso de Direito, que ingressaram agora no curso de Direito. Eu diria, não se contentem com a sala de aula, né? Vão além. Leiam muito, tragam as dúvidas para a sala de aula. Estimulem, né, os colegas com os seus questionamentos. Questionem, tragam as dúvidas aos professores. A sala de aula não é só recepção de conhecimento, né? A sala de aula é o momento dessa formação e que precisa de uma postura ativa também do aluno. Ele não pode ficar simplesmente apenas numa postura passiva de receber conhecimentos. Pensem também que o professor, ele traz a sua visão de mundo, ele traz a sua perspectiva, que não é a única do direito. Então, quando a gente vai além daquilo que está na sala de aula, a gente tem essa possibilidade de confrontar as questões que são postas, né? De dialogar e de
trazer mais consistência para a formação, no sentido de ampliar os horizontes. O professor está ali para, lógico, trazer conhecimento, mas também para estimular que os alunos busquem esse conhecimento, se sintam estimulados a conhecer mais, né? E a perceber que há vários caminhos a serem trilhados, a perceber que há várias perspectivas de se olhar para o direito. E quanto mais ele lê e lê sob óticas diferenciadas, ele vai ter a possibilidade dele decidir que caminho, que perspectiva ele quer trilhar, ele quer adotar. Então, esse é o momento de formação, é o momento também da pessoa se dedicar a isso. E o nosso curso é um curso que depende principalmente da leitura. Então, é ler, é buscar, né, ampliar esses conhecimentos para poder, enfim, se posicionar de uma forma mais consistente, mais coerente e ter essa visão mais ampla também do mundo e do direito.